Eu tava, eu ia falar desse tema umas 2 semanas para frente, mas hoje de manhã tinha preparado uma outra coisa aqui, mas resolvi começar a falar disso, porque quando eu entendi isso aqui, mudou um monte de coisa aqui dentro de mim, eu consegui entender algumas coisas. E talvez vocês também vão, muitos de vocês às vezes já sabem disso, a gente vai reforçar para quem sabe, mas muita gente não sabe. Eu não sabia. Então, quero falar com vocês sobre os 7 ciclos da vida, tá? E depois vou encaminhar para vocês também o material lá no final, para vocês organizar para vocês entenderem em que ciclo está cada uma das fases de vocês aí na sua vida, tá? Uma planilhinha simples que você consegue entender qual a fase que está no seu casamento, que fase que está os seus filhos, que fase que está a sua empresa, que fase que está você, sua vida, né? Se a gente entende isso, o ciclo de todas as coisas fica tão fácil entender o momento. E quando você tem entendimento do momento que você está passando, que você está vivendo, fica tudo muito mais fácil, tomada de decisão. Às vezes você está no ano de descanso, você devia estar mais tranquilo, confiante no Senhor. Ah, mas não deu nada certo, eu estou no ano de descanso, mas estou totalmente escasso. Descansa. Não vai acontecer nada nesse ano. Ele foi feito para você descansar, né? E aí, se você ficar gastando toda a energia no ano do recomeço, que é o 8º ano, o ciclo sem fim, você vai ficar lá patinando, porque você já entrou cansado. Então, conhecer isso, acho que vai dar para vocês, assim, uma, um sentimento de entendimento das coisas, tá? Depois vocês vão ganhar uma planilhinha assim, ó, eu tenho aqui, ó, esse aqui é o meu, ó. Aqui tem um ano de todas as coisas, tá? Eu coloquei inclusive aqui, ó, vou compartilhar com vocês. Ah, eu, eu quero me aposentar nesse dia, tá? 2 de agosto de 2030. Vou me aposentar, mas não vou parar com as coisas que eu tenho que fazer, não, tá? Só coloquei essa data aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou ter 55 anos. Então, vocês vão poder fazer isso aqui também para a vida de vocês. Vocês vão entender as fases dos filhos de vocês, tá? Mas eu quero, nesse dia, diminuir, fazer isso aqui só. Não quero mais fazer outra coisa. Quero só conversar com vocês. Tá? Já vai ser bom demais para mim. Quero só... Então, ó, guardem aí, tá? Aproveite bem esse tempo aqui comigo, tá? Vai ser só até 2030, tá? Vocês vão ter que me aguentar aqui. Depois vocês estão livres de mim. Tá? Depois, quem quiser falar comigo vai ter que vir aqui em casa. Tá bom? Mas a minha casa sempre vai estar aberta para vocês. A qualquer tempo. Tá? Então vamos lá. Se a gente observar as coisas muito importantes do mundo, é tudo feito em ciclo, né? As estações do ano, tal, semanas. As nossas semanas têm 7 dias. Se você abrir um crânio até chegar no cérebro, são 7 camadas. Se uma mulher, antes de dar à luz, tiver uma cesariana, vai cortando a barriga ali, até chegar no bebê, são 7 camadas. Um monte de coisa. Depois você procura, você vai achar 7, 7, 7. Então, é por isso que essa teoria dos setênios é muito levada a sério pela maioria das pessoas, e realmente ela funciona. Se você começar a observar a sua vida, tanto nos vales quanto nos ciclos de progressão, funciona nesses ciclos de 7 anos. A gente ouve falar, né? As crianças, elas mudam radicalmente a cada 7 anos.
Até 7 anos, a criança tem um comportamento, dos 7 aos 14 tem outro comportamento. Tem 3 aqui, né, em idades diferentes. A gente nota isso, incrível, quando vai chegando perto, assim, de mudança, quanto eles parece que é uma outra pessoa. Aquela janela se fecha e abre outra. Então, se você conseguir entender e projetar isso para a sua vida, para o seu negócio, para a sua empresa, para o seu casamento, para a convivência com seus filhos, até para entender o comportamento dos seus filhos, vai te ajudar demais, tá? E principalmente, não perder o sexto ano, que é o ano da exponencialidade. Muita gente perde o sexto ano, que é o ano de maior crescimento, porque não cumpriu as etapas anteriores. E aí vai chegar no sexto ano, não tem colheita, porque não plantou nada. Então, se você entende o princípio da ordem, todas as coisas têm uma ordem. O princípio de plantar e colher também segue essa mesma ordem. Não tem como pular etapa. Se você conseguir entender isso, vai ficar muito fácil para você entender o momento que você está passando. Tá? Eu estou nessa fase, tá? Qual é o primeiro ciclo, tá? Ano número 1, ou ciclo número 1, é o ano do aprendizado. Ano do aprendizado. Esse é o ano do aprendizado. Se você está começando um negócio novo, como a maioria de vocês está, esse é o seu ano do aprendizado, tá? Você tem como acelerar isso? Tem. Tem gente que consegue acelerar e ter dentro do mesmo ciclo mais de um ano exponencial, mas é raro, tá? Então, nessa fase, no primeiro ano, é o ano de você se dedicar a aprender. Foque nisso, tá? Foque toda a sua energia em aprender. Eu aprendi uma coisa, escrevi essa frase e tenho buscado fazer isso para minha vida depois que eu entendi isso, tá? Anota ela aí. Quem aprende não depende. Quem aprende não depende. Se você aprende, você não depende mais de ninguém. Enquanto você não aprende, você fica sempre dependendo de alguém fazer por você. Então coloca isso na sua agenda. Quero dominar sobre isso. Então, governar sobre as coisas, quando eu falo aqui, ou dominar sobre as coisas, você só vai conseguir dominar, governar sobre as energias, sobre o mundo físico que está à sua volta, sobre o dinheiro, sobre os negócios, sobre a venda, adquirindo conhecimento e sabedoria. Não tem como, tá? Então, o primeiro ano é fundamental para te dar a base. O primeiro ano é o ano do aprendizado, tá? Se você cuidar disso bem feito, então aí qual é o primeiro ponto que você tem que tomar cuidado? A maioria das pessoas começa a aprender e começa a achar que já sabe tudo. Esse é o primeiro ponto do erro. É o começo do fim. Eu já sei, isso aí eu não estou preocupado. Quando vier uma coisa que eu não sei, eu vou focar. Em todo o tempo, na Bíblia, está dizendo o seguinte: quem não é fiel no pouco, não vai ser no muito. Então, se você não faz as pequenas coisas bem feitas, você não vai fazer as grandes coisas. Talvez as grandes coisas nem cheguem até você. Então, esse processo de aprendizado, ele precisa ser bem construído. Coloca uma coisa, coloca aí para você, tá? Eu não ficarei no raso, porque peixe grande só nada no fundo, tá? Então, não fica no raso. Tá? A maioria fica ali, pega uma porçãozinha aqui, pega outra ali, se alimenta daquilo, amanhã já esqueceu. Por quê? Não virou um hábito. E aí, tudo que não vira um hábito, você vai fazer por força, forçadamente. Ou é uma regra, ou é alguma circunstância que você é obrigado a fazer, com o tempo vai parar, você vai acabar não fazendo. Então, nesse processo de aprendizado, ele precisa haver mudança. Se durante o processo de aprendizado não tem mudança, tá? Não tem como. Uma outra coisa, a maioria das pessoas fica querendo pequenas recompensas ou grandes recompensas. Pequenas até você pode ter, mas grandes recompensas logo no começo.
Mas não é assim o princípio das coisas. O princípio das coisas é: o fim é melhor do que o começo. É assim. Não é o começo é melhor que o fim. O fim é melhor que o começo. Todas as coisas assim. O fim é melhor do que o começo. É um trem esquisito, né? Isso, se você parar. Mas como que o fim pode ser melhor do que o começo e o fim já acabou? Cara, mas o gozo está no fim. O aproveitamento de todas as coisas, ela está no fim, não no começo. No começo é uma jornada em construção. Você está se preparando ainda. As pessoas invertem isso e aí tentam comer o fruto que não é dela ainda. Sabe aquele fruto de da primeira colheita, fruto das primícias, né, que deveria ser usado para replantar, devia ser usado para você usar aquele dinheiro para adubar a planta, para se preparar para o segundo ano? Não, você come ele inteiro, vira um comedor de semente. E não tem como funcionar, tá? Não vai dar certo. Então, esse primeiro ano, ano de aprendizado, é um ano de você dar tudo que você tem, tá? Para aprender, para dominar, para governar sobre as coisas que você tem dúvida. Eu tenho dificuldade de falar com as pessoas, eu tenho dificuldade de me expressar. Cara, vai fazer um curso de oratória, nem que for na internet, mas vai resolver isso. Tem que resolver isso. Ah, eu tenho medo de tal coisa. Tem um discurso de um general americano que fala um pouco sobre medo e coragem, né? O bom soldado é o cara que tem medo. Se o cara não tem medo, ele vai morrer e vai diminuir o grupamento dele. E, inclusive, pode colocar outros soldados expostos ao risco. Ninguém quer uma pessoa que só tem coragem e força. Força, sou forte, não tenho medo de nada. Vai lá, toma um tiro e morre. Precisa ter um medo, tá? Ter medo é bom, mas você ter a coragem para enfrentar o medo e fazer as coisas mesmo com medo. Como é que eu venço o medo, né? Agora, você está no período de quebrar todos os medos. É com aprendizado, é o conhecimento, a sabedoria, o aprendizado que vai te dar segurança. Beleza, mas e aí? Eu tento, converso aqui, leio, faço, estou bem. Aí quando eu vou para a prática, eu não consigo, eu travo. Sabe por quê? Você só está lendo, estudando e nunca vai para a prática. O resultado no final é de quem pratica, é de quem vai lá e faz. Vou dar um exemplo para vocês. Coloquei esses dias no grupo, um exemplo de um cara lá do Rio de Janeiro que está fazendo uma campanha de parcelar em 18 vezes na loja dele e devolver 10% para o cliente, que é o que ele dava de desconto quando o cara comprava em dinheiro. Muitos de vocês aqui gostaram da ideia. Quem colocou em prática? Eu falo quem colocou em prática. O Elvis, que está aqui, ó, falou para alguns clientes dele. Para uns 10 clientes, sei lá quantos ele falou. Um colocou em prática. E esse um já começou a vender mais. Tá entendendo? Então, a diferença no final do dia é a ação. Se você não toma ação, não tem como, não vai dar certo também. Tá? Inclusive, tem uma regrinha disso aí, tá? Como que eu tenho que organizar minha vida para eu não ficar preso nem no passado e nem no futuro e viver o agora, porque o poder da ação está no agora, tá? Ele está no agora. Então, se você pegar uma coisa e testar, pega uma coisa pequena, testa, pega uma coisa pequena e testa, aquilo vai aumentando a sua energia, a sua força. O sorriso do AG Sander, no dia que ele foi lá no cliente, conversou com o cliente, ela inverteu e começou a vender, era outro, entendeu? Mas você tem que procurar isso todo dia, entendeu? Tem que se testar todo dia, porque aquilo vai te dando tanta confiança, que você vai conseguir fazer aquilo que você fez lá presencialmente por telefone, de tanta confiança que você passar. Cara, faz isso que vai dar certo.
porque eu já sei que vai dar certo. Agora, se você não testou, aquilo é vazio, você não acredita. Cara, é impressionante. Quando você fala uma coisa que você não acredita, as pessoas que estão ouvindo percebem. Vocês já conversaram com gente que você está vendo o cara falar de uma coisa que ele nunca fez, não já? E você fica assim, pô, mas não dá, não parece que aquele troço não entra em você. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o teste. Testa pequeno, erra logo, ganha confiança. É só assim que vence o medo, entendeu? Aprendizado, aplicação. Aprende, aplica. Aprende, aplica. Todo dia. Isso aqui que vocês aprendem aqui todo dia, que a gente conversa aqui, você tem que transbordar nas pessoas que você está liderando. Você tem que ter essas condutas com eles, tem que conversar com eles, tem que começar, entendeu? Talvez não precisa ser tudo uma agenda todo dia, mas você tem que pegar uma coisinha. Hoje que eu peguei aqui, eu vou aplicar na minha turma, vou ajudar o cara desse jeito. Começar a fazer. O seu aprendizado ele vai ficando consolidado. Tá? Como é que eu organizo essa questão do poder do agora para realizar as coisas que eu tenho que fazer? Tá? Inclusive, avalie o seu dia, tá? Preste atenção no seu dia e como você está usando o poder do agora. Durante o dia inteiro, as coisas que você vai estar pensando, tenta marcar numa agendinha e olha, se 10% pode estar no passado, não mais que isso, tá? Apenas 10% dos seus pensamentos e ações durante o dia devem estar no passado. Se tiver mais de 10%, isso vai criar depressão. Cria mesmo, tá? Você é um cara que vive deprimido, pensando de coisas que você não conseguiu fazer. Corta isso. É no máximo 10%, tá? 20% dos seus pensamentos do dia tem que estar no futuro. Não mais do que isso. Por que tem que ter 20% no futuro? Mais do que isso vai te criar ansiedade. Vivendo hoje, pensando em uma coisa que nem chegou. É só 20%. O seu pensamento tem que estar projetado no futuro, nas coisas que você, na rota, tá? Nas coisas que vão acontecer, porque você mentalizou e vai chegar lá. E não na ansiedade. Se passar disso, você vai virar uma pessoa ansiosa. Está sempre pensando no amanhã, não vive o hoje. Quando você não vive o hoje, você não aplica o que você aprendeu. Porque você está vivendo hoje. E aí vira aquela pessoa, eu vou fazer amanhã. Semana que vem eu vou fazer. Não, no próximo mês eu vou fazer. E não faz agora, tá? É por isso que 70% do seu tempo precisa estar no agora. Quando você faz isso, você cria os seus sonhos, tá? Então, os 10% que está no passado, acima disso, vai criar ansiedade, vai criar depressão. Os 20% que está no futuro, se passar de 20%, vai criar ansiedade. E se você focar 70% ou mais do seu tempo no agora, você vai estar construindo os seus sonhos. Então, hoje, durante o dia, e não só hoje, né? Tudo que a gente tem falado aqui, a prática diária vai transformar isso em um hábito na sua vida. Procura fazer isso, entendeu? Procura fazer isso. Olhar como que está essa conversa interna aqui no seu cérebro, tá? É muita coisa do passado, é muita coisa do futuro, eu estou vivendo no agora. Como é que eu induzo esse cara a me obedecer? Partindo para ação. O bicho é preguiçoso, o cérebro. Ele vai querer te governar. Ele vai falar, não, cara, faz isso aqui amanhã. Mexe com isso hoje não, tá frio pra caramba. Para que você vai acordar cedo? Deixa de ser bobo. Vamos dormir mais um pouco. É assim, cara. É desse jeito, todo dia, né? Você vai sair de moto. Você é louco. Esse cliente pode esperar até amanhã. Vai lá de tarde. É assim. Então, como é que você resolve isso? Faz o que tem que ser feito. Na hora. Do jeito que tem que ser feito. Então, vê ao longo do dia quanto do seu tempo está em cada momento desse. Passado, presente, futuro.
tá? E toma cuidado. Se você está começando a viver muito do passado, você já sabe o que vai virar. Pode virar uma depressão aí forte, né? 80, né? 70, 80% das suas atividades do dia, também isso é um item bastante importante, tá? Mede isso. Cria uma agendinha que você vai anotando tudo que você fez ao longo do dia. Tudo, tá? Saí, fui ali, saí, fui aqui. Fiz isso, e depois contabiliza o tempo, tá? No hoje, tá? No 70% do seu tempo, do seu pensamento, está sendo gasto agora. 80% precisa estar em coisas produtivas. Coisas que vão gerar valor para você. Ou aprendendo, ou vendendo, ou atendendo cliente, ou falando com outras pessoas, ajudando o próximo. Você precisa olhar para no final daquelas atividades que você teve durante o dia. Eu fiz meu exercício físico, fiz minha oração, fiz minha meditação, coisas que estão agregando para você, tá? No seu corpo, alma e espírito, tá? Com seus colegas do lado, o que você tem feito? Ao final do período, qual que é o indicador importante? Que você tenha pelo menos 80% do seu tempo investido em coisas produtivas. Pelo menos 80% do seu tempo. Se tiver muito desequilibrado, é um sinal de alerta, tá? Pô, só 50% do meu dia hoje foi investido em coisa produtiva, alguma coisa está errada, entendeu? Não é possível. Você tá fazendo alguma coisa errada. E às vezes passa o tempo e você não vê, porque você não anota, você não observa, você não fica atrás. Então toma cuidado com isso, tá? Falei no comecinho aqui, né, que se você aprender essa questão dos 7 ciclos, que o primeiro nosso aqui é o ciclo do aprendizado, se você estivesse imaginando um fazendeiro, é o ano que ele está preparando a terra, é o ano que ele chegou, ele não conhecia nada, tá puro mato, toco, ele nem sabe que tipo de maquinário ele tem que usar, ele não conhecia a terra, ele chegou lá, às vezes tem árvore grossa, árvore fina, tem toco, já é uma área desmatada que virou quiçaça de novo, juquira, e o cara vai ter que, ó, aqui eu tenho que aplicar isso, aqui eu tenho que aplicar aquilo, ele tem que tomar conhecimento, aí ele vai aprender, quem já fez isso aqui? Ou chama um agrônomo, pega um conselho de alguém que já entende, ó, vamos fazer uma análise aqui desse solo, preciso entender como é que essa terra tá, ela é produtiva, não é produtiva, que tipo de lavoura ou que tipo de árvore que eu tenho que plantar aqui, que eu quero colher fruto dela com perenidade, por vários anos. Então, é um período de aprendizado. Você tem que apalpar o terreno, dominar tudo, ganhar todo o conhecimento que você tem que ter. Quando você entende esse ciclo também, tá? Você vai entender fases do seu casamento, e aí vai compreender melhor seu cônjuge, vai entender a fase do seu cônjuge, tá? Vocês têm data de aniversário diferente e ano de nascimento diferente. Às vezes um está num ciclo e o outro está no outro. E aí por isso que tem choque. Quando você entender tudo isso, você vai falar, por isso. Você vai perdoar mais fácil. Vai parar de ter briga, treta por coisa boba, tá? E vai ser mais feliz, né? Cara, isso aqui é muito forte, né? Essa fase, estou falando até agora, é uma fase de você implantar novos hábitos. Então, a gente, depois, ao longo desses dias que a gente vai falar de cada ciclo, no final você tem que entender quais são os hábitos bons que você tem que implantar, tá? O primeiro hábito é você entender os princípios de todas as coisas. Quem tem princípio e vive pelos princípios, não precisa de regra para cercar ele. A regra foi feita porque as pessoas infringem os princípios. E aí precisam ter cerca, regras para limitar ele. Isso é impressionante, eu vou falar para vocês disso um pouco mais para frente. Mas vocês vão ver que cada princípio, que um hábito é instalado abaixo daquele princípio,
Parece que você não precisa mais as regras para governar sua vida, porque você tem um princípio instalado e criou um hábito daquilo lá. E aí acabou, não tem mais que ficar relembrando aquilo. Então, ao longo desse primeiro ano, é o ano de instalar os bons hábitos, tá? É o ano de você colocar todas as coisas na ordem correta, se preparar, se armar mesmo, com tudo, entendeu? Com todo o armamento pesado para enfrentar a batalha, com todo o implemento para fazer a melhor lavoura possível, com toda a informação, conhecimento e aplicação que você puder para os outros anos que vêm pela frente. Imagina o seguinte, né? Todo mundo já viu um bebê quando nasce aqui. Imagina você esse bebê. Volta atrás um pouquinho, faz quanto que você é esse bebê no primeiro ano dele. Primeiro ano ele não faz muita coisa, a não ser ter conhecimento das coisas que estão à volta dele. Primeiro mês, ele só mexe lá a cabecinha, massa. Depois de um tempo ele já começa a querer rolar, todo mundo aplaude, né? Pô, virou, né? Daqui a pouco começa a se mexer, quase senta e cai de novo. Depois ele começa a sentar, e aí ele começa já a ter noção de tudo que está em volta dele, conhece as mãos, coloca a mão na boca, coloca o pé na boca, ele começa a saber de tudo que está em volta dele, ali ele está aprendendo. Até ele começar a se encostar nas coisas, tomar uns tombos, levantar, tomar uns tombos, levantar, e daí começar a andar. Então esse seu ano é esse ano aí, tá? Do nenenzinho que está tentando aprender a dar os primeiros passos. Não precisa você, nesse primeiro ano, uma coisa que atrapalha muito as pessoas é um foco exagerado só no dinheiro, tá? É perigoso demais. Se você tiver uma característica muito dinheirista, você não vai ter compaixão pelas pessoas, amor pelo cliente. Você pode se tornar uma pessoa muito fria e não vai prosperar. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Nunca, tá? O dinheiro pode estar acima do seu conhecimento nesse primeiro ano. O dinheiro ele vai vir, as coisas todas vão acontecer. Tenha um pouco de paciência, entenda o ciclo das coisas. Esse primeiro ano é o ano do aprendizado, de armar, de pegar munição, armamento, armadura pesada, tá? Tanque de guerra. Se prepara, tá? Agora é hora disso, tá? Então não foque muito nos ganhos, isso vai ajudar você a diminuir essa pressão, tá? Pelo resultado imediato. Ah, mas eu estou precisando de dinheiro agora, beleza. Nós temos um negócio que você ganha dinheiro muito rápido, tá? Você vai ganhar o seu dinheiro rápido. O jeito de ganhar dinheiro rápido, eu, SA, sozinho. Vai para a rua, mete máquina, arruma cliente, vai para cima. Tá? Isso vai ajudar você a ter uma história de sucesso poderosa, tá? Nós temos um negócio de liderança de pessoas que, se você não tem exemplo, você não vai conseguir, um exemplo pessoal forte, você não vai conseguir liderar outras pessoas. Você sempre vai ser raso. Todo mundo aqui precisa entender isso, tá? Você nunca vendeu uma máquina, nunca atendeu um cliente, nunca foi na rua solucionar o problema de uma máquina que está com problema, você nunca foi na rua trocar um chip, nunca foi na rua e chegou lá, o chip está invertido, colocado no lugar errado, ou está sem chip, ou cliente reclamando de uma coisa que a máquina não imprime, chega lá, a bobina está invertida. Cara, se você nunca pegou isso na rua, na prática, você nunca vai conseguir resolver por telefone, tá? E você vai ficar um cara que as pessoas não vão confiar muito. Elas podem até andar com você por um tempo, mas elas não vão acreditar muito em você. Você tem que ter uma história sua, forte, tá? De sucesso. Quando nós começamos aqui, eu ia nesse camelô aqui em Campinas, aqui, ó. Nós ficava andando ali para entender o comportamento das pessoas, tá? Eu ia em São Paulo, ficava vendo, falava com as pessoas, falava com o cliente.
sempre indicava para alguém que estava aqui mais perto atender. Porque eu não queria ter o cliente, eu queria que os franqueados tivessem o cliente. E é assim até hoje. Quando tem um negócio que alguém me liga, eu sempre indico para alguma pessoa. E fui ajudando as pessoas dessa maneira, né? Mas eu sabia, por exemplo, quase todos os defeitos da máquina, de falar no telefone. As pessoas falavam comigo, eu explicava com um detalhe, e aí aquilo transferia confiança para a pessoa. Ela ia lá e o problema era aquele mesmo. E assim é com vocês que já fizeram. Quando você vai lá, você faz. Ah, mas onde eu moro não tem cliente. Não tem como, tá entendendo? Você tem os clientes em volta da sua casa. Não precisa sair prospectando gente longe, não. É falar com as pessoas por onde você anda. Você vai na padaria comer, fala. Você vai na oficina mecânica arrumar seu carro, fala. Você vai no marceneiro fazer um treino na sua casa, fala. Você vai num restaurante no sábado comer uma pizza, fala. Cara, você tem que ficar atento. Eu não consigo pagar uma maquininha sem perguntar alguma coisa pro cara, tá? Faz pergunta, você vai vir a resposta. Você precisa fazer isso. Então, nessa fase do aprendizado, é você ganhar essa coraça. Ou só vai ganhar essa coraça indo para a prática. Indo para a prática. Porque senão, as pessoas vão acreditar em você um tempo, mas depois elas vão ficar duvidando. Sua liderança ela vai ficar sempre enfraquecida, porque você não tem uma história de sucesso para contar. A maioria de vocês já tem, mas quem não tem precisa ter isso na cabeça, tá? Como é que eu ganho dinheiro mais rápido? Eu ganho dinheiro assim. Então, se eu tenho que resolver um problema financeiro, não é construindo base de LAs, de outras revendas que eu vou ganhar dinheiro, tá? Vai ganhar com o tempo, isso demora mais. É com a sua carteira pessoal própria que o dinheiro vem mais rápido. Então, quando você precisa de dinheiro, você tem que construir uma carteira grande, rápida, tá? Ou o tamanho que você precisa. Precisa ganhar 5.000 por mês. Você sabe quando você precisa ter. Então, uma carteira pequena dá 5.000 por mês. Você consegue construir em 6 meses, tá? E tá tranquilo. Aí, beleza, eu tenho cliente, eu sei fazer, eu estou ganhando dinheiro, eu não tenho mais aquela preocupação desgramada com as contas do mês. Aí eu tenho tranquilidade, já sei, já aprendi e vou ajudar as pessoas. Aí quando você vai com o coração descompromissado fazer essa ajuda para as pessoas, vai explodir, entendeu? Vai explodir. Cara, as pessoas vão te procurar para andar com você. Tô vendo aqui um monte de exemplo, cara. Eu recebi de ligação essa semana de gente, tá? Perguntando se não tem como começar a andar com a gente, que tem tá, até negócio próprio, tá? Marca própria aí, tá? Impressionante. Eu falei, tem sim, mas não agora. Agora a prioridade é de quem acreditou no começo. Quando todo mundo aqui tiver com a vida resolvida, ainda vamos começar a abrir para o resto. Falei com 2 ontem isso aí, tá? Aguenta um pouquinho aí, vai chegar a sua hora. Então, é desse jeito, vai chegar na vida de vocês. Cara, tem um monte de gente procurando vocês já para saber o que está acontecendo. E a gente nem começou ainda. Então, fica tranquilo, vai explodir. Mas você precisa estar preparado. Se você agora, a hora que você está fazendo seu fundamento, você não investe nisso, seu prédio vai ser pequeno. Você já viu? Você vai numa obra que vai fazer uma casa térrea. O alicerce é de um jeito, não é? Aí você vai noutra obra que vai fazer um sobrado. O alicerce já é de outro jeito. Aí você vai numa obra que vai fazer um predinho pequeno. Tem um alicerce, já é um pouco maiorzinho. Agora você vai numa obra que vai fazer os arranha-céu, prédio gigante. Cara, os caras às vezes passam quase um ano só fazendo fundação, abrindo aqueles buracos gigantes, cavando, fazendo estacionamento para baixo, 3 andares para baixo da terra, fazendo tudo aquilo. Você não vê o prédio, só fica uma foto. Vocês já viram isso? Um ano inteiro, só fica uma foto. Fala, pô, mas ninguém começou e o pau tá cantando lá dentro. Um monte de funcionário e caminhão de cimento entrando, de ferro.
tal. Bom, mas não vai ter nada aqui, só tem uma foto. Aí quando chega, termina aquela parte da fundação, tem... Todo mês bate uma laje, ou toda semana uma laje. Pá, 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 pá. Rapidinho virou um monstro o prédio, 40 andares. Fala, pô, mas como que demorou um ano só para... O cara estava fazendo a fundação. Então, agora é só a hora de fazer a fundação, tá? Ano do aprendizado, tá? Todo aprendizado exige movimento, tá? Quando você está se movimentando, tá? Não é sinal de progresso ainda, porque às vezes você não tem o resultado daquele movimento. Só que é sinal que você não vai regredir. Parado, com certeza vai regredir. Vê uma represa de água, parou de chover, todo dia ela seca um pouquinho. Ué, mas para onde está vazando essa água? Ela vai secando até mostrar o fundo. Agora, se tiver movimento, água entrando, tal, ela pode até não aumentar, mas diminuir ela não diminui. Então, no seu ano de aprendizado, às vezes você vai ter muito movimento, pô, fiz tanta coisa, e não vi o resultado ainda. Mas você está plantando, está plantando, está plantando. Eu não estou vendo resultado ainda. Continua plantando, continua visitando, continua prospectando, continua fazendo coisa diferente. Movimente-se, tá? Movimente-se, que você vai conseguir chegar lá. Bom, turma, já chegamos no nosso horário aqui já, né? Que hora que é? 8h06. Bom, esse é o primeiro ano, tá? Ano do aprendizado. Toma cuidado com esse ano, que ele é o alicerce sobre o qual você está construindo a sua construção. É ano de aprender, tá? Ó, uma coisa que vocês deviam fazer mais, tá? Todo mundo aqui tem um contato, todo mundo aqui tem, né? Tá todo mundo lá no grupo. Vocês têm conversado entre vocês para perguntar, para falar. Cara, escolhe aqui dentro, aqui, ó, algumas pessoas para vocês conversarem toda semana. Muitos de vocês têm amizade, os mais antigos aqui, não vão se negar em atender todos aqui que estão aqui, que às vezes não têm tanto conhecimento. Tenha um mentor, tá? Alguma pessoa que já fez o que você está começando a fazer agora. Escolha aqui entre essas pessoas aqui, ó, e bate um papo uma vez por dia, pergunte sobre áreas diferentes, tá? Nós já estamos encerrando, tá, Dani? Pode ir lá, tá? Então, a tarefa de hoje aí para vocês é você escolher aqui um cara aqui dentro do grupo nosso aqui, que você vai conversar, tá? Vai começar a conversar. Sexta-feira eu quero saber como é que foi essa conversa. Tá bom? Beleza, turma? Excelente dia a todos aí. Amanhã nós vamos falar do segundo ciclo, tá? O ano do serviço. É forte esse aí também. Vai ser bom demais. Paulo, Beleza? obrigado pela oração, tá? Obrigado mesmo. Bom dia a todos aí. Vamos continuar orando Amém. até ela estar 100% recuperada. Bom dia, pessoal. Até mais. Amém. Bom dia. Volta no ano do aprendizado, hein, turma? Bom dia para todos. Excelente dia para Valeu, todos. bom dia. Deus. Abraço. Bom dia a todos aí. Bom dia a todos, um excelente dia a todos.